Bora começar. Seja o que Deus quiser. Hum, tô nervosa. Mel, tudo ok pra você? Olha, meu celular ficou aparecendo. Peraí. Ai, socorro! Minha filha, eu tô fazendo o teste desde ontem, porque o negócio tá osso. Gente, tem um risco Que que eu- aqui. Ah, é o espelho. Peraí. É só um pano aqui. Gente, eu tô nervosa. Oi, Tati. Oi, Aline. Nossa, Eita, tá que o povo chegando. tá entrando. Tá entrando. Tá travando. Oi? Alguém comentou aqui que tá travando. É a Audrey. Tá travando ainda, amiga? Oi. Porque eu não sabia agora que eu virei. Ô, Cá, Oi. você tá embaçado. Eu tô embaçada? Tá. Deixa eu limpar a minha câmera. Alguém tá mais travando aí ou é só da Audrey? Por favor, Gi, eu vou sair e responda vou aí. entrar Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá. Hum. Mas eu preciso saber se tá bom para você, se tá travando para todo mundo, porque daí, dependendo, eu vou ter que mudar de lugar. Então, quem for entrando, já vai falando se tá me ouvindo, se tá tudo ok a imagem, se não tá travando. Oi, Ju, tudo bem? E aí, como tá o seu brigadeirinho? Daqui a pouquinho eu chamo você, tá? Pra gente conversar. Ai, que bom, Audrey. Gente, meu celular tá escorregando aqui, meu pai. Oi, Zê. Gente, eu estou nervosa, mas eu creio que vai dar tudo certo, né? Vocês que estão entrando, eu peço que vocês fiquem aí pra gente bater um papo gostoso. Oi, mãe. O meu tá o quê? Ô, Ju, você tá aí? Você tá me ouvindo? Ju, depois que eu falar com a Ká, eu coloco você para falar comigo, tá bom? Ainda tô embaçada? Você é embaçado, hein, meu? Tá não? Não, Tá não? agora tá melhor. Tem que ver se Gente, meu, não tá dando eco, não tá dando nada, tá tudo certo? para mim tá ótimo, perfeito. Tá bom. Oi, Ju. Oi, Daiele. Quem eu tô vendo aqui? Eu só tô com dor de barriga. Tá ótimo agora essa imagem, cá. Ai, muito obrigada. A sua também tá boa. Ai, já começando com a autoestima lá em cima. Vai se autoestima.
Ai, Vocês estão me gente, vendo bem? Não estou embaçada? não. Ah, pelo menos para mim não. Porque se estiver embaçado, vocês falam aí. Às vezes é a minha internet, né? Meu, eu tô desde ontem testando essa internet para ver se funciona, se dá, fica tudo ok. E o frio na barriga tá enorme. E eu fiquei pensando, aí eu fiquei pensando, por que que eu inventei isso? Aquela vontade de sair correndo, né? Mas eu creio que é de Deus mesmo. Nem faz, desde quando faz um mês, né? O mês passado que eu falei com vocês sobre essa live, não foi? Aham. Então eu creio que é de Deus, né? Porque se não, a gente não desistir, a gente está aqui, vai ser o Espírito Santo nos conduzindo, né? E que nem eu falei Amém. no teste que estava fazendo o último agora, que entrou algumas pessoas. E eu falei que eu não sou especialista de nada, então eu não vou falar algo aqui que eu não vou saber responder sobre autoestima e tal. Mas vou falar dentro daquilo que eu vivo, daquilo que eu acredito, com a sua ajuda. Amém. Eu também não sou Amém. especialista de nada. A gente é especialista da nossa vida mesmo, né? Só. É. A vida vai ensinando, né? A vida não, né? O Espírito Santo vai ensinando e a gente vai se dispondo a aprender, né? É um É, eterno aprendizado. Até o dia que ele é. voltar, a gente vai estar aprendendo, né? Amém. É isso aí. Tomara que o bebê deixe você participar até o final, Ju. Vamos. Oi, Débora, Dé. Oi, Mi. oi, Mi. Eu não estou conseguindo Sempre acompanhar aí. quem está entrando. Meu celular fica escorregando, gente. Oi, Simone. Oi, Oi, marido. só falta o meu marido entrar, né, agora. Vou gritar aqui para ele: entra! Entra. Oi, Dani. Quanto tempo? Saudade. Oi, Oi, pastora. pastora. Oi, Drica. Oi, Dri. Oi para todo mundo. Espera aí que alguém está vindo aqui. Não é bonito isso, vai escorregar. Não, já parou de escorregar. É capaz dele cair. Mas deixa só pra. Gente, espera aí que eu vou mexer no celular para ver se funciona o negócio aqui. Por encargo de consciência. Oi, Daia. Ó, meu marido me babando aí. Ah, obrigada, meu. A minha veio me socorrer aqui com o celular, agora não vai ficar escorregando. Tá bom. Ah, então, vamos começar, né? Comece. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui, né? Eu confesso que eu estou nervosa, porém eu estou mais feliz ainda, porque eu acredito que é algo de Deus mesmo para nossas vidas, né? Eu acredito que a gente vai bater um papo gostoso aqui. E obrigada, você que está entrando, fica até o final, por favor, né? E eu sei que ninguém perguntou, né? Mas eu já vou respondendo mesmo assim. A minha intenção de fazer esse vídeo, essa live, na verdade, com a Ká, devido aos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Não tem como não falar sobre isso, que é a quarentena, que onde a gente não tem mais contato que deveria ser, que eu acredito, né, que deveria ser, e nos traz muitas dificuldades, né, no nosso interior. E devido a essa quarentena, nesse período, no começo, eu já estava tendo algumas dificuldades, né, comigo mesmo, devido a esse isolamento, mas foi onde Deus falou muito ao meu coração, né, onde eu tive mais intimidade com ele me ensinou muito, né, como eu devo trabalhar a minha autoestima, né? E foi aonde também eu senti no coração de fazer aquele vídeo, né? Que eu fiz com algumas meninas.
em relação ali a gente tratou a gente começou meio bagaceira no começo no vídeo, né? E depois que a gente recebeu a palavra de Deus, a gente, né, apareceu mais linda, maquiada, cabelo arrumado, né? A gente mostrou nosso exterior, mas na verdade a mensagem era para mostrar que a palavra de Deus, ela nos renova, ela nos transforma, e é a palavra de Deus que nos dá a direção para a gente, né, seguir em frente e depender somente de Deus, somente da palavra de Deus, né? Então, nesse período, ao mesmo tempo um momento da vida, é onde eu mais me achei foi onde eu ouvi mais a voz de Deus, né? Eu tive intimidade com Deus. E hoje eu acredito que eu posso falar, né, com vocês também, né, o quanto vale a nossa autoestima, né? E o que realmente é a nossa autoestima. Que... Mas é isso, eu tive essa ousadia de estar fazendo essa live com você, porque foi algo de Deus sobre a minha vida. Amém? Amém. Deu para entender direitinho? Então tá bom. Abre a Bem, caixinha de perguntas, Gi, a Mel tá falando. acabei de ler. Bem lembrado, Mel. Quem tiver pergunta ou alguma. É pergunta, né? Não tem o que falar. Pode ir na caixinha aqui de pergunta, que daí ou a Cá responde, mas lembrando que a gente vai responder dentro daquilo que nós vivemos, dentro daquilo que a gente acredita e na palavra de Deus também, porque nós não somos especialistas, né? Então, a gente vai falar aquilo que a gente viveu e que foi bom para nós, e espero que vocês venham ser edificadas com isso, né? Eu Amém. já tinha pedido umas perguntas, né, para algumas pessoas, mas só duas me mandaram antecipadas, né? E uma delas, a pergunta que ela me fez, ela me fez baseado pelo físico, né? Perguntando sobre o seu bem exterior. Que, né, a pergunta dela foi, deixa eu ver se eu acho aqui. A pergunta dela foi assim: como foi o processo de aceitação de saber que o emagrecimento não é de uma hora para outra? Ela está querendo saber em relação ao físico, né, dela, né, que ela tá no processo de emagrecimento, e ela fala assim, e ela falou que ela não consegue porque ela não vive o momento, ela não vive o processo desse emagrecimento, e ela quer o resultado logo. Só que o que eu quero passar aqui, que a autoestima ela vai muito além do seu exterior, somente, né? A tua autoestima ou baixa estima tem que vir de dentro para fora, né? Você primeiro tem que preparar o seu interior, que na verdade é a sua mente, para depois refletir o seu exterior, né? Tudo que a gente é por fora é aquilo que a gente está sentindo, é aquilo que a gente pensa, né? Então, a nossa autoestima primeiro tem que vir de fora, né? Então, esse processo, que ela me perguntou, como que foi o meu processo, né, de emagrecimento? Então, eu só consegui porque eu já tinha trabalhado a minha mente, né? Tudo bem que foi num momento de desespero, vamos dizer assim, porque foi uma época que eu descobri que eu estava com diabetes, né? Só que eu acredito que mesmo se eu tivesse descoberto e não tivesse preparando, com a minha mente preparada, eu não ia conseguir, né? Eu ia ser dominada pelo desespero e ia querer resultado imediato, né? E poderia fazer de qualquer jeito, que eu acredito que essas pessoas que querem o resultado logo acabam fazendo de qualquer jeito, e na verdade não trabalha a mente dela aceitando algumas coisas dentro daquilo que ela está vivendo naquele momento, né? E eu falo isso por quê também? Porque depois que eu emagreci, né, que eu tive minha reeducação alimentar,
que eu não falo que é dieta, que é reeducação alimentar, muitas pessoas vieram me procurar. E é algo tão simples, porque não é, você não deixa de comer, você não deixa de viver, é algo natural que você faz, é uma reeducação alimentar que é fácil, sim, né? E as pessoas, quando eu começava a falar o que, que tinha que fazer, elas, não, mas já tá de, ah, eu não consigo, ah, não dá certo, que não sei o quê. Ou seja, e tipo assim, eu ficava muito estressada com essas pessoas, confesso, eu ficava nervosa. Mas eu já tinha passado por isso, então eu tinha que brecar e ter paciência com aquela pessoa e conversar com ela, né, em relação a isso. Mas por que que as pessoas falam isso? Ai, não dá, não consigo, porque ao mesmo tempo que ela quer emagrecer, dentro dela, ela fala assim, ai, vê dificuldade, na verdade, né? Elas querem as coisas tudo para ontem. Só que, na verdade, a gente tem que viver esse processo, né? Da gente fazer as coisas com calma, fazer com sabedoria, né? Sem atropelar as coisas, né? Tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus mesmo, né? Tinha às vezes que quando eu estava, né, no meu período assim ruim, de de estar cheinha mesmo, de estar acima do peso, que eu achei que eu não estava, mas eu estava acima do peso, eu olhava assim no espelho ao ponto de chorar, né? E falar, Senhor, será que um dia eu vou conseguir sair disso, né? Porque dentro de eu falava que eu era incapaz, que eu não conseguia fazer uma dieta, e nunca, tudo que eu fazia não dava certo, né? Aí Deus foi, me deu um estralo, né? E me mostrou que se eu não cuidar de mim, se eu não mudar minha mente, falar que eu consigo, tá travando, tá sem som Tá travando um pouco. e tá sem som também? Não, eu tô te ouvindo, só tá travando um pouco para mim. Ah, tá. Melhorou. Eu acho que tinha um negócio aqui desligado. Mas enfim, nesse período, né, que eu estava mais assim agoniada, né, onde eu me olhei no espelho e conversei com Deus, que eu pedi uma direção para Deus, Deus me mostrou que se eu não entender que eu tenho que me amar primeiro, que eu tenho que me cuidar e ser transparente comigo, eu jamais ia conseguir. Eu poderia fazer o que fosse, mas eu não ia conseguir. Por quê? Porque eu não me amava, porque eu não acreditava em mim, eu não buscava direção, porque até nisso nós temos que buscar direção em Deus. Né? Que nem eu comecei falando, que nem eu falei, autoestima envolve muita coisa, mas eu comecei com essa, né, com essa parte do físico, porque foi a primeira pergunta. Mas aí a gente acha besteira, mas até isso a gente tem que ter direção de Deus. Tá E vendo? foi neste momento que eu busquei a direção, Amarelo. né, do Espírito Santo, que ele me mostrou o quanto eu sou amada por ele, né? E essa reeducação, até na reeducação alimentar, Deus falou comigo, né? Que são coisas naturais que ele nos dá para nos alimentarmos, né? E tipo assim, o que ele me mostrou? Você se amando, você se aceitando, que você precisa mudar, que você precisa ser transformada, você vai ingerir coisas boas dentro de você. Deus falou nitidamente isso comigo, né? Então, automaticamente que eu fui fazendo isso, meu, parece que tinha um cano me sugando, porque quem me conhece, né, que está seguindo a live, viu que foi muito rápido. Mas não porque eu tipo, aconteceu, eu fiz um desespero e aconteceu. Não, foi um processo que eu tive,
Foi um processo que eu vivi ali tranquilamente, sabendo que realmente eu estava péssima comigo mesmo, assim, no meu interior, ou no meu exterior e principalmente no meu interior. Mas esse processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, foi um trabalhar mais dentro de mim do que de fora, né? Então, como eu falei, a autoestima vai muito além disso. Primeiramente, você tem que se aceitar, né? Mas quando eu falo assim, se aceitar, não é você se olhar no espelho e ver que você tá de um jeito que você não gosta, ou você está tendo alguma atitude errada no seu dia a dia como pessoa e falar assim: "Ah, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, então vai ficar assim". Não é desse jeito. É você se aceitar, é você saber que você precisa de ajuda, é saber que você precisa ser transformado, aceitar que você está num momento difícil, que você precisa pedir socorro, você não vai fazer. E se você não fizer, você não vai ter ajuda e não vai ter melhoria nenhuma, né? Então, eu acredito que a autoestima é mais sobre isso, né? Que você é por dentro, reflete o que você é, né? Ao Por contrário. fora. Oi? Ao contrário, o que você é por fora reflete o que você é por dentro. Sim, é verdade. Aí, eu pesquisando sobre autoestima, né, que influencia bastante na nossa vida, que a gente tem que tomar muito cuidado, eu anotei 5 itens aqui, né? Se você quiser falar um pouquinho depois sobre isso. Aí fala, o primeiro item que eu marquei aqui é que fala assim, nós nos compararmos muito com as pessoas. A comparação nos traz baixa estima, né, que fala, né? Porque a gente fica se comparando às pessoas e nesse comparar a gente fica falando assim: "Ai, será que eu consigo ser igual a ela? Será que eu consigo ser melhor que ela?" E querendo ou não, isso já é um pensamento errado, né? Porque nós não temos que ser igual a outra pessoa e muito menos procurar ser melhor que ela. Você tem que procurar ser quem você é, do jeito que você é, melhorar na sua essência, dentro daquilo que você acredita, mas não querendo ser melhor que a outra pessoa, porque ninguém é melhor que ninguém, ninguém é igual a ninguém. Né? Eu tenho que ser quem eu sou, feliz desse jeito, procurando melhorar cada vez mais dentro da palavra de Deus. Você tem que ser quem você é, né? Apesar que nós somos iguais, né? A gente, não sei como a gente Chata se dá igual. tão bem, né? Mas nós somos Chata bem igual. parecidos. É. Chata igual. E... Oi? Chata igual. Bem chata. E, tipo assim, é você procurar ser quem você é, né? Sem ficar se comparando, porque não adianta você se comparar. Porque você se comparando, você vai chegar num lugar e você não vai se encontrar, porque na verdade não é você, é outra pessoa, né? Quer falar alguma coisa em relação a isso? É, o que você falou é verdade. É, a gente precisa descobrir a nossa identidade, né? Eu penso que a gente só descobre a nossa identidade em Cristo, né? O Espírito Santo que vai nos moldando, nos ensinando, trazendo vida, e a gente vai entendendo quem a gente é a partir da Bíblia, né? A partir da palavra, né? A gente vai entendendo que a gente é amada, né? Que nem lá no Salmo 139, ele me formou. Se ele me formou dessa maneira que eu tenho que me aceitar, né? A respeito da comparação, eu sou única, né? Ele me formou, eu tenho um único DNA, ninguém é igual a mim e eu não preciso ser igual a ninguém, e eu não preciso que ninguém me aceite, porque eu já sou aceita pelo Senhor, eu fui adotada por Ele como filha, né? E o que eu tenho que fazer é agradar ao Senhor. Eu creio que quando a gente vive uma vida em agradar ao Senhor, em fazer aquilo que Ele quer,
a gente deixa muito de se preocupar com o exterior, né? O exterior ele vai começa a fluir naturalmente e a gente chega uma hora que você percebe que você tem uma autoestima boa por causa do Espírito Santo mesmo, porque é natural, ele vive dentro de mim. Eu sou templo dele, né? Então eu me arrumo, me sinto bem, me sinto bonita por causa dele. Porque se eu me olhar no espelho e eu não estiver bem, ele não vai, eu não vou estar bem com ele, com certeza, né? Se eu não estiver bem, com certeza a minha vida com Deus não vai estar bem. Mas se eu estou bem com Deus, né? A Bíblia fala que o rosto de Cristo ele resplandece a glória do Senhor, né? Então, quando a gente está bem, a gente resplandece a glória de Deus. Já percebeu que tem mulher que é feia quando se converte e fica bonita? Você olha assim, gente, o que aconteceu? Nossa, mas você era tão feia, né? Sei lá, o que aconteceu? O Espírito Santo, gente, o Espírito Santo Verdade. é um milagre natural de beleza. Eu O acho, eu Espírito acho, Santo eu, transborda. você falou isso aqui, eu lembrei de um negócio. Eu lembrei quando o Gabriel se converteu. A minha cunhada chegou nele e falou assim: Nossa, mas ele tá mais bonito, né? Do que. É a Ah, agora glória de Deus. você falou, mas é verdade. Mas isso é um processo, né, também, cara. É um trabalhar e a pessoa precisa É um entender, processo. né? A pessoa precisa saber que antes de Deus nós era uma criatura, né? Depois dele nós, né, temos que passar a ser outra, né? Outra Uhum. criatura. Se você não, que nem eu falo, se você não se aceitar e saber que realmente você precisa ser transformada e renovada e se aceitar, saber que você é amada, se você não ter essa consciência, fica mais complicado ainda, né? E Uhum. você acaba só focando nas dificuldades, só focando naquilo que você viveu lá atrás e te tornou uma pessoa. Eu falo assim por mim, o coração alegre traz formosura no rosto. Exatamente, né? E nós temos Deus no É, nosso coração, né? Dentro de nós, né? Então, é isso aí mesmo. E tipo assim, se você, que nem eu estava falando, se você não tem essa sensibilidade de saber que você precisa de ajuda, você fica só focando nas dificuldades, você fica focando nas suas incertezas, nas suas inseguranças, né? Você só vive aquilo que te tornou essa pessoa. E como que você vai ser transformada se você não abre a boca para pedir socorro, né? E foi exatamente isso que eu vivi. Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu vou falar. Então, Pode continuar. daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta. Tá bom, Mas Fátima. eu falo assim pelo que eu vivi. Tipo assim, eu sempre falo na célula, né? Quando surge esse assunto, eu falo que eu sempre fui uma pessoa insegura, eu sempre fui uma pessoa que não acreditava em mim, que eu nunca achava que eu ia conseguir fazer nada na vida, né? Família, nada, né? Porque eu sempre vivi uma vida de rejeição, assim, pelo aquilo que eu vivi na minha infância, que eu acho que minha mãe está aí na live, e eu acho que ela nem sabe, vai ficar sabendo agora. Eita, Não, é tipo assim, é algo que a gente, né, vive, né, mas nem todo mundo fica sabendo. Eu creio que eu me tornei assim, uma pessoa insegura, fechada, tímida, que nunca acreditou em mim mesmo, porque na minha infância, gente, eu apanhava no parquinho, não esteja na live. Eu apanhava dela, né? E ela era muito próxima de mim, né? Então, aquele onde eu acreditava que eu ia ter um apoio, porque nós estávamos no parquinho juntas, ela me maltratava. E quando eu ia para o quintal também brincar com ela, ela também me batia. Cássia, tá aí?
Vocês estão me vendo? Tá me vendo, cá? Tô, Tava travado? tava, Ah, voltou, né? voltou. Tá. Então, quando eu ia brincar com ela, ela também, né, judiava de mim. E quantos anos eu tinha? Uns 6, 7 anos, por aí. E eu guardava tudo para mim. E eu não lembro se eu contava para minha mãe, eu acho que eu não contava. Então, esses momentos que eu passei na minha infância de ser maltratada por ela, e era coisa. Sim, diz o quê? Voltou? Não tá travando, não, né? Cá, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Só tá travando um pouco, mas eu tô ouvindo. Infância, onde eu fiquei calada, que eu fui guardando para mim, eu me tornei uma pessoa fechada, angustiada, porque eu queria gritar para o mundo, chorar, falar por que ela está fazendo isso comigo, né? Todas as amigas que eu tinha, ela pedia ajuda para me bater também. Então, foi uma época muito difícil na minha vida. E eu fui crescendo com isso, né? E no decorrer do tempo, eu fui me vendo dessa forma. Uma pessoa indesejada, uma pessoa que ninguém gostava, uma pessoa que eu não poderia me enturmar com ninguém. Então, na escola, eu não me aproximava de rodinha de meninas. Eu saí, era um tormento. Me dá até um aperto no coração quando eu falo, mas já tô livre, gente. Para quem me conhece sabe que eu sou chorona, mas eu tô livre. Falo, me dava um aperto no coração porque eu sabia que eu ia ficar sozinha, né? Que eu não ia ter, mas tipo assim, naquele momento eu achava que eu estava sendo desprezada. Só que na verdade era eu que me excluía das pessoas, porque na minha mente já estava aquele pensamento de rejeição e de que as pessoas não me aceitavam. Então era algo que eu acreditei por ter vivido, né, aqueles momentos lá com a pessoa. E eu não procurei, tudo bem, eu era criança, poderia ter falado com a minha mãe e tal, mas eu não fiz isso. Então, eu mesmo criei na minha mente que era uma pessoa indesejada. Então, eu vivi minha infância assim, sofrendo calada e acreditando. E, consequentemente, eu cresci assim, onde eu achei que eu não fosse capaz de ter minha família, que eu não ia ser capaz de construir alguma coisa. Então, tudo que eu começava, eu não terminava de jeito nenhum, né? E por mais que eu acreditasse que eu estava fazendo bem, né? Até no falar, tudo que eu falava as pessoas levavam para o outro lado, né? Não me entendiam, mas por quê? Hoje eu entendo que não era culpa das pessoas, era eu que transparecia isso para elas. Eu mesma acreditar que eu era uma pessoa incapaz de qualquer coisa, que eu era uma pessoa indesejada. Então eu passei a minha vida criando isso na minha mente, sofri demais. Só que Deus ele é tão bom, tão misericordioso, né, nas nossas vidas, que eu mesmo não aceitando Ele na minha vida, mesmo eu não buscando a palavra dele, mesmo eu não me convertendo, ele de alguma forma ele falava comigo, ele tipo assim, ele me não ele me conduzia, ele me colocava nos lugares, né, certos, né? Então foi aonde, né? A minha primeira conquista, onde eu vi que realmente eu podia fazer alguma coisa, porque Deus estava me dando ali de presente, foi a minha família, né? Foi aonde tipo assim, foi, foi feito, não foi feito como deveria ser feito. Mas o Gabriel, assim, aconteceu na minha vida de uma forma que eu nunca imaginei que fosse acontecer, né? Foi onde eu jamais ia imaginar que eu ia conquistar alguém,
né? Que eu ia ser capaz de fazer alguém ter um sentimento por mim. Então, ele foi a minha primeira conquista de saber, saber que realmente eu sou capaz assim, de trazer um sentimento bom para as pessoas, né? E, e tipo assim, é um trabalhar, é um processo que nós temos que ter, né, dentro de nós mesmos, né? E mesmo eu tendo casado, tendo a minha família, né, a Melissa, no caso, na época, eu ainda tinha muito que trabalhar. E isso é algo muito sério, que se a gente não entender que a gente tem que transformar a nossa mente, porque a nossa mente ela é perigosa. Eu falo que a nossa mente ela é perigosa. Se a gente não tomar cuidado, ela domina a nossa vida, né? Então, mesmo tendo a minha família e realizada, feliz de eu ter conseguido casar, eu ainda tinha muito chão para correr, assim, para me transformar de verdade, né? E, e eu continuava acreditando, mesmo assim, eu acreditava que eu não era capaz de nada, né? De uma coisa que eu queria muito fazer, tirar carta, dirigir, né? E eu via tantas pessoas tirando carta e eu ficava assim, aquela pessoa, não que ela fosse menos que eu, assim, de jeito nenhum, mas que era uma pessoa também, que era uma pessoa insegura, que falava, ah, não vou conseguir dirigir, mas foi lá e tirou a carta. Foi lá e umas 3 pessoas, na época que eu queria dirigir, conseguiu tirar. Eu falava, se a pessoa conseguiu, por que que eu não consigo? Ah, eu vou dirigir, mas no fundo, lá no fundo, eu falava, não, eu não consigo, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, né? Só que Deus também trabalhou isso na minha mente, né? Ele fez eu acreditar que eu sou capaz, sim, porque é Ele que vai me conduzir, Ele que vai me mostrar o caminho, Ele que vai tirar a minha ansiedade, todo o medo que eu tava. E eu consegui, gente. Uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir dirigir, né? E é algo que a gente precisa fazer, que eu precisava fazer, né? Que muitas vezes o Gabriel ia trabalhar e deixava o carro lá na garagem, aí eu tinha que sair chovendo, eu tinha que sair com as crianças e não dava, e o carro aqui parado, e simplesmente eu não ia porque o medo me paralisou, aquela mente podre, na verdade, de eu falar que eu não consigo frente tão simples. Mas buscando também a palavra de Deus, buscando a direção de Deus, né, do Espírito Santo, para honra e glória do nome dele, eu consegui tirar a carta, né? E eu tô tendo conquistas atrás de conquistas, né? Porque eu estou trabalhando a minha mente, né? Tem coisas ainda que eu preciso melhorar, mas eu tô muito feliz, né, em saber que eu tenho a palavra de Deus para mim, fora todo o meu medo, toda a ansiedade, bem, ela nos prejudica. Então, até isso, né? Eu tenho melhorado mais. E, eu também tinha muita mania de esperar muito das pessoas, a aprovação das pessoas, né? Justamente por eu acreditar que eu não conseguia fazer, né? Mas quando eu estava exercendo alguma coisa, eu precisava de aprovação de algumas pessoas, né? Mas agora eu não preciso mais, né? Isso não vai mais me paralisar, porque eu dependo somente de mim. Claro, é bom ter as pessoas nos incentivando, é bom a gente ter a nossa volta que venha nos aplaudir.
precisa de aprovação das outras pessoas, que você precisa se comparar com outras pessoas, né? De que a competir com a outra pessoa, né? E falar que você não é capaz, você tem que zerar isso da sua vida, né? Você tem que. A Cash está falando que não está me ouvindo, gente. Você está me ouvindo? Ô, Vocês estão. faz logo as perguntas para mim, senão vai acabar o tempo e você tá aí pregando ainda, mulher. Não, o que eu queria te perguntar diante disso, né? Que para minha vida É. foi um processo. Aí, como eu te vejo assim, uma pessoa vaidosa, né? Não ao extremo, mas eu vejo que você se cuida, você se preocupa, você se sente bem, você vai lá, se cuida, tanto no seu físico e quanto na sua segurança de fazer as coisas. Você, quando quer fazer, você vai e faz com segurança, você realiza com sucesso as coisas que você faz, né? E, consequentemente, você estimula as pessoas que estão em sua volta a fazer o mesmo. E eu queria saber de você, se você sempre foi assim, né? Essa firmeza aí toda que você é. Firmeza. Voltou? O som tá bom? Todo mundo tá me ouvindo? Acho que sim, né? A respeito de parecer que eu sou firme, ah, Giza, você deu uma travada. Aí voltou. Tá me ouvindo? Eu tô. Tem que ver se eles estão te ouvindo. Acho que sim. Então, a respeito de eu parecer, né, que eu sou uma pessoa firme, é, acho que a minha segurança ela vem do Senhor mesmo, porque eu não, na verdade, eu nunca tive problema assim de autoestima, de ou de pelo menos as pessoas perceberem isso, né, que eu era tímida, eu era muito tímida, ficava vermelha. Quem me conhece do início da igreja, para falar numa célula, meu Deus, eu ficava muito vermelha, muito sem graça. Mas, assim, a respeito da minha aparência, a autoestima em relação ao cabelo, corpo, essas coisas, nunca tive muito problema, não, né? E tanto que acho que a Magali tá aqui, ela estudou comigo e ela fala que eu era da turminha da turma chata, eu era da turma das meninas metidas, mas eu nem percebia esse tipo de coisa. As pessoas sempre me acharam metida e chata, e que eu era da turminha da descolada, da escola, mas eu nunca me vi dessa maneira, né? Eu por dentro nunca me vi, mas também nunca me achei, ai, coitada de mim. Eu sempre tive um certo pavor de coitada, coitada dela, coitada. Ai, eu tinha pavor disso. Minha mãe me ensinou muito isso. Não deixa nunca ninguém achar que você é coitada. Então, eu nunca gostei de ser a coitadinha, ai, coitadinha, sabe? Era uma coisa que eu não gostava de carregar, mas por dentro de mim, eu era tímida, sim, por inúmeras razões, mas eu creio que depois que eu me converti, tem 16 anos que eu me converti, né, que eu tô com o Senhor, e não largo ele por nada, é um processo de beleza, né, assim, beleza que eu digo não um, um rosto perfeito, um cabelo perfeito, não, a beleza interior, aquela beleza que vem de dentro, né? E tem uma passagem na Bíblia, João 4, que fala da mulher samaritana, que o Senhor vai encontrar com ela lá no poço de Jacó, e quando ela vem buscar água, ele pede água para ela, né? E ela fala assim que por que que ele é judeu e está pedindo água para ela? E aí ele fala assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você nunca mais teria sede, né? Porque eu lhe daria da água da vida. E ele fala que daria dessa água que jorra do interior, né? É uma fonte de água que ela jorra do interior. Então, esse processo de autoestima é uma fonte de água que jorra do interior, né? Que o Espírito Santo coloca dentro da gente e isso vai jorrando, né? É uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva é uma fonte de água que corre, né? Então, ou seja, é um processo. O tempo todo essa água está correndo, o tempo todo isso está sendo limpo, o tempo todo a gente vai sendo transformada, o tempo todo a gente vai se tornando parecida com o Senhor. E quanto mais a gente vai
é, tendo segurança de quem a gente é em Deus, mais essa autoestima vai ficando visível. Não porque a gente quer, mas isso vai se tornando algo natural. As pessoas olham para você e falam, nossa, como ela é segura, nossa, como ela é isso, nossa. E às vezes a gente Exatamente. É. nem sente que é, nem percebe, que nem está falando essa firmeza. Para mim é natural. Mas eu não, eu creio que alguma coisa assim é natural do meu temperamento, né? Eu sou uma fleumática e esse temperamento ele é um pouco meio parecido com o melancólico, mas eu sou um pouco mais. Eu falo com a minha pastora que eu sou muito empolgada, né? Né, pastora, eu sou empolgada. Então se eu Mas é bom ser empolgada. empolgada no sentido, se eu falar assim, vou fazer tal coisa, eu me empolgo com aquilo. Eu também. Eu agora sim. Quando eu vejo, eu passei dos limites, era para fazer só até aqui, eu já estou na empolgação, já estou fazendo além Ah, do que era para fazer, não era necessário tudo aquilo, eu sou empolgada demais, principalmente com as coisas de Deus, assim, eu sou muito empolgada, eu tenho muito prazer nas coisas de Deus. E, olha lá, minha pastora e está essa é falando, a segurança que Deus te dá, né? a segurança que Deus me dá. E outra coisa que eu fui muito abençoada, assim, que Deus me deu de presente, né, que as pessoas eu sempre falam, Pastora não, falou que você vai vi mais um, a pastora está falando que eu vou além, como é o nome? Pastor Josué Gonçalves, ele fala que o marido é um creme rejuvenescedor da mulher, né? Então, o Senhor, ele foi muito maravilhoso comigo quando me deu meu marido, entendeu? Então, eu tenho um marido assim que quem conhece não precisa nem falar, né? Então, assim, ele me faz bem, ele me faz me sentir uma mulher segura, assim, ele é um marido que me ajuda em tudo que eu penso, em tudo que eu falo, do jeitinho dele, né? Que ele é mais calmo, eu sou mais acelerada, mas eu aprendo demais com ele. Ele, do jeitinho dele, ele me ensina, ó, já tá indo demais, ó, você precisa dar. E de todo jeito para ele eu tô bonita, você tá linda, amor, eu vou cortar o cabelo, você fica linda, eu vou deixar crescer, tá linda, entendeu? Então, isso não facilita que muito, né? facilita, não que a gente dependa de um marido ou de uma pessoa para ficar o tempo todo. Nossa, alguém tá falando que eu tô parecendo a pastora Renata. Eu amo a pastora Renata. Pior não, né? Pode falar, tá mesmo. Então, não que a gente dependa de um marido ou de alguém para a gente se sentir bem, né? Porque aí a gente tem que achar um equilíbrio aí, porque se a gente for ficar esperando também, eu vou me sentir bem quando meu marido me elogiar, eu vou me sentir bem quando ele me valorizar. Eu sou assim porque minha autoestima é baixa porque meu marido não me ajuda, né? Então isso não é pensamento certo, porque até porque a Bíblia fala também lá em Isaías 54:5 que o nosso marido é o Senhor, né? Então, em primeiro lugar é ele. Então, se eu tenho que ficar bonita, primeiro é para o Senhor, primeiro é para ele, todas as coisas, depois para mim, né? Eu me amo e eu me gosto assim, eu tô bem assim, e depois o meu marido. Se o marido ajudar, amém. Se o marido que ajuda, amém. Agora, se o marido não ajuda, a gente tem que se ajudar, não dá para ficar esperando por ninguém, Exatamente. alguém falar alguma coisa, porque travou? Não, Ah, não. pensei que tinha travado. Mas é isso. Não, então, o que você falou é exatamente isso, é o que eu penso, né? Eu tinha até anotado, a gente anota, mas não acaba falando nada que a gente anota, né? É que nem eu falei, a gente não pode ficar esperando das pessoas, né? Eu acredito que você transpareça tudo isso para as pessoas, que nem eu te vejo dessa forma, porque você acredita em você, você vive a palavra de Deus, aquilo que Deus fala sobre a sua vida, né? Então, automaticamente
né? Você é o que é porque Deus te fez assim, né? Então, tá me ouvindo? Tá travando um pouco. Travou geral. Eu tô te vendo, cá. Eu tô te vendo também, mas bem travada. E agora? Tá travada. Acho que é a internet. Internet. Então, como eu falei, não que, que nem a gente conhece o Erasmo, a gente sabe que ele tem um coração muito bom, que ele é humilde, que ele é simples, mas eu acredito também que ele é assim com você, porque você passa essa segurança para ele, né? Você é uma pessoa segura. Que nem eu falei, se a gente se aceitar, né? Se a gente se amar, se a gente se cuidar, sem ficar esperando as pessoas, né? Automaticamente, se você fazer aquilo que você quer fazer com segurança, automaticamente as pessoas vão te ver com os bons olhos, né? Ela vai te ver como uma pessoa segura, né? Que nem agora eu me vejo de uma forma diferente, né? E as pessoas vêm falar, nossa, Giza, você é isso, você é aquilo, e as pessoas vêm falar algumas coisas para mim que eu falo, meu Deus, nunca imaginei que eu fosse ouvir isso. Mas, aleluia, glória a Deus, porque eu sei que é Deus que me transformou, né? E fez eu acreditar realmente no amor que ele tem por mim e naquilo que eu sou, né? Dentro daquilo que ele me fez. Então, agora eu transpareço para algumas pessoas isso, né? Então, o negócio é não depender de ninguém, simplesmente de Deus, simplesmente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é tudo na nossa vida, né? Quando a gente realmente entender o amor dele por nós, automaticamente naturalmente, na verdade, a nossa mente vai ser transformada, vai ser mudada e a gente vai entender o quanto nós somos capazes nele, o quanto nós somos amada por ele, né? O quanto ele quer que a gente faça a diferença, né? Aqui na Terra, aqui no mundo. Então a gente não tem que ficar, eu não consigo, eu não posso, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém sabe. As pessoas não estão próximas. Eu aprendi que as pessoas que não eram próximas a mim não eram porque a Bia tá falando que você tá linda. Obrigada, Bia. É a Bia, né? Ai, gente, entrou uma prima minha linda lá de Brasília que eu não conheço. Vivi, beijo, se você ainda estiver aí. Eu vi que você entrou. Lá de Então, Brasília, não, do Rio de Janeiro, errei. As pessoas que eram afastadas de mim, que eu não me sentia à vontade perto delas, era justamente por isso, porque eu acreditava nisso. Eu não entendi ainda o amor de Deus na minha vida, né? Eu não tinha ainda a busca da palavra dele, então eu sempre me via de uma forma, e querendo ou não, eu mostrava para as pessoas, eu falava assim, se ela se vê desse jeito, por quê, né? Que eu vou ficar, né, me esforçando para ter um contato com ela, uma amizade com ela. Se ela não se aceita, não que as pessoas falavam, mas eu acredito que o natural faz você, que nem eu falei, você mostra para as pessoas aquilo que você é dentro de você. Então, quando eu me aceitei, né? Eu acreditei naquilo que Deus fala para mim que eu sou, as pessoas automaticamente vieram até a mim, né? Eu conquistei as pessoas, eu consegui conquistar as pessoas, né? Eu lembro até uma vez, eu não vou falar o nome dela aqui, mas eu lembro que eu cheguei numa pessoa e falei assim, nossa, eu acho que você, quase que eu falo o nome dela. Falei, nossa, você não, eu achei que você não gostava de mim, que não sei o que, tal, tal, tal. E eu tendo esse pensamento, eu querendo ou não afastei ela de mim, porque eu também não me aproximava. Eu falava assim, aquela fulana não gosta de mim, não olha nem na minha cara, então não vou nem, né? Querendo ou não, eu me afastei. Eu fiz ela se afastar de mim, mesmo ela sendo próxima. Aí uma vez a gente conversou, ela falou assim: Gi, realmente eu não gostava de você, não. Você era assim, 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 mas você tá mudada. Eu aprendi a amar você agora, né?
Então, é algo que aconteceu naturalmente, nessa minha mudança, nessa minha transformação, de eu acreditar que a palavra de Deus é o meu alimento, é a minha direção, né? Tudo na minha vida, as coisas estão fluindo muito bem, né? Então, a partir de agora, o que que eu tenho na minha mente? Que tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer. Se tiver a aprovação das pessoas, eu vou ter por quê? Porque é algo que ela também busca na vida dela, né? Então, e eu estou fazendo conforme tem que ser feito. E estou feliz fazendo. Então, naturalmente, as pessoas vão vir até a mim. E se não vierem, eu não tenho que ficar vivendo só numa bolha, assim, nessa redondeira. Ah, eu tenho só isso de amigo, então vou ter que depender só deles. Não, eu vou fazer que eu creio que eu tenho que acreditar que isso vai expandir para fora e que naturalmente eu vou alcançar outras pessoas, né? Diferentes. Então, eu não posso ficar vivendo só no meu mundinho aqui. Eu tenho que acreditar que eu vou mais para frente, que eu vou fluir, né, de alguma forma. Então, esse é o momento que eu não posso depender das pessoas. Eu tenho que depender somente de mim, daquilo que eu acredito que eu posso fazer dentro da vontade de Deus. Exatamente. Alguém tem pergunta? É. Olha, entrou uma Carlene. Olha, uma Carlene de. Carlene Moraes. Oi, Carlene. Ai, Seja bem-vinda. Fala um oi aí se estiver aí. se alguém tiver pergunta, escreve aí, por favor, para a gente Hoje continuar. estamos falando sobre autoestima. Alguém tem Autoestima. alguma Uma coisa que é importante também ressaltar, que a autoestima ela tem que ser controlada também, né? Porque uma autoestima alta demais também não é legal, né? Aí se torna já uma vaidade, né? E a vaidade também não é bacana, né? Uma pessoa muito a autoestima elevada demais, ela é propensa a se tornar arrogante, né? Se torna aquela pessoa, né, muito que se acha muito superior, né? Então isso tem que ter um equilíbrio também, né? A palavra de Deus diz que nós temos que ter moderação lá em 2 Timóteo 1:7, né? Que nós temos que ter um espírito de amor, de poder e de moderação. Então, para a nossa autoestima também, ela tem que ser moderada, né? Até aqui, daqui para lá é exagero, daqui para lá é vaidade, daqui para lá não tem necessidade. Então, a gente tem que sempre ter um equilíbrio nisso também. Nem coitadinha e nem também um exagero de arroto de autoestima, né? Aquela pessoa se torna até chata, né? É querer ser melhor que as pessoas, né? Que todas as pessoas. Exatamente. Como diferenciar autoestima e vaidade? Que nem no meu pensamento, vaidade é o que a Cá acabou de falar. Você, tipo assim, que nem eu falei para ela que eu vejo ela como uma pessoa vaidosa, só que não ao extremo, né? Só que vaidade, eu acredito, tem os dois lados, que é a vaidade no seu ego, né? E da sua aparência. A autoestima é em relação, se você ser uma boa pessoa, uma pessoa assim, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa disposta a fazer as coisas, né? Acreditando naquilo que você faz, ou se você vai ser aquela pessoa que nem eu falei que eu era antes, uma pessoa que não acreditava. Gente, a live está quase encerrando, eu vou voltar. Assim que acabar, eu volto rapidinho, vocês entram de novo, para a gente concluir aqui, tá? Deixa eu falar rapidinho enquanto o seu travou. Autoestima tem a ver com o que você é, com aquele bem-estar que você sente. Vaidade tem a ver com o que você